Olá, meus irmãos, muito boa noite. Eu quero lembrá-los de novo que nós vamos ter o lançamento do CD Conforme a Cruz, que são as músicas baseadas na nossa série de pregações a respeito da cruz de Cristo. Algumas dessas músicas nós já cantamos e ouvimos serem cantadas hoje. Vai ser muito lindo, vamos nos preparar para isso. Antes também de pregar, eu gostaria de compartilhar uma experiência fantástica que eu tive ontem com a igreja em ação. Nós passamos o sábado representados por um bom grupo da nossa igreja, aqui no Recanto Suave, a comunidade próxima da igreja, realizando um impacto social ali naquela comunidade. Isso foi uma iniciativa do Ministério de Ação Social, liderado pela Elizabeth, e estava toda a equipe dela ali, mas além dela nós tínhamos outras pessoas da nossa igreja, né? Nós tínhamos os homens do nosso Ministério V12, nós tínhamos também pessoas que ofereceram a sua expertise profissional, né? Alguns médicos, odontólogos. Nós também tínhamos ali um salão de beleza, o pessoal cortando cabelo, muito legal ver aqueles meninos com aquele cabelinho bem aparadinho, bem desenhado, com aqueles riscos assim, bem feitinho. Gente nossa que estava ali trabalhando com a sua aptidão. Foi muito legal também ver o grupo do pastor Daniel. Eles assumiram a responsabilidade de pintar um dos barracos ali, uma das casinhas de um casal que nós estamos ajudando. Está todo pintadinho por dentro, ficou muito bonito. Ao mesmo tempo, enquanto estava acontecendo todos esses eventos, também um parquinho para as crianças brincarem, na quadra havia uma loja de roupas e uma série de coisas úteis para a vida das pessoas ali. Elas podiam entrar acompanhadas de um representante nosso e escolher à vontade alguns itens, um número específico de itens em cada uma daqueles postos ali, e eles puderam então ter coisas muito apropriadas do gosto deles e do tamanho deles também. Então foi um trabalho muito bonito que foi realizado ali no Recanto Suave. O outro lado da moeda é assim, ficarmos extremamente impressionados com a precariedade como aquelas pessoas vivem ali. É uma coisa assim bastante chocante mesmo, né? E nós pudemos passear ali entre as casinhas ali deles, muita falta de saneamento básico, e nós assim ficamos pensando, né, como transformar essa realidade. Parece tão impossível, mas nós cremos num Deus dos impossíveis, e nós adotamos essa comunidade e vamos fazer um trabalho lá gradativamente, e nós estamos pedindo muito a Deus, que Deus transforme a vida daquelas famílias. Eles precisam muito, e nós estamos ali presentes, isso é muito bom. Muito bem, vamos estudar a palavra de Deus. Como o pastor Eduardo falou no início, nós queremos falar um pouquinho da missão específica da nossa igreja. Isso tem a ver com alguma coisa muito prática que nós devemos e podemos fazer. Antes de Jesus deixar este mundo, ele também deixou uma instrução expressa para os seus discípulos, aqueles primeiros discípulos, mas que serve para nós também. Ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta foi a ordem expressa que Jesus deixou com todos os seus discípulos.
Jesus ali estava dando o start, o início, a uma verdadeira reação em cadeia. Ele estabeleceu ali, naquele momento, com os seus discípulos, um processo ininterrupto de discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, e assim sucessivamente até os dias de hoje. Nós somos resultado de discípulos que nos fizeram discípulos de Jesus. E é pensando nessa sequência ininterrupta, essa cadeia de fazer discípulos, é que eu pensei que o tema da minha mensagem poderia ser: discípulos fazem discípulos, e só discípulos fazem discípulos. Esta ação de fazer discípulos, ela pode ser descrita por outras expressões e por outras figuras e por outras formas de expressar, e que na verdade é a mesma coisa. Nós podemos, por exemplo, chamar o processo de fazer discípulos com a expressão conversão. É uma conversão que a pessoa experimenta. Ele estava indo num rumo, e aí ele faz uma conversão e passa a ir para um outro rumo. Ele estava indo para a morte, e ele converge para a vida. Jesus também chamou o processo de fazer discípulos como aquele momento de dar à luz, de um novo nascimento, nascer de novo, quando alguém ajuda uma outra pessoa a nascer do Espírito. Ele também usou a linguagem da pesca, quando disse que faria de seus discípulos pescadores de homens. Usou também a figura da agricultura, ao comparar o discípulo com um agricultor que lança a semente do Evangelho na boa terra do coração de alguém, o que resulta numa boa colheita naquela vida. Jesus usa também a figura do resgate, quando um discípulo resgata alguém que está perdido e é salvo. Nós somos resgatadores de vidas perdidas para a salvação. Ou então, Jesus nos chama de pacificadores, que promovem as pazes entre nós e o nosso Deus, ou como o pastor Cornélio usou agora há pouco na ceia, reconciliadores. Nós estamos ajudando pessoas a se reconciliar com Deus. Nós cremos realmente que a Igreja de Cristo tem esse papel. A igreja não é só uma organização, a igreja é um organismo vivo. E se uma igreja é saudável como organismo, é natural que se espere que ela cresça, que haja um acréscimo de pessoas que tomam a decisão de tornar-se discípulos de Jesus, que tomem a decisão de obedecer a Jesus, a tudo o que Ele ordenou. Mas isso, meus queridos, só acontecerá, só e tão somente acontecerá, se os discípulos, os já discípulos, que já fazem parte da Igreja de Cristo, comunicarem a mensagem do Evangelho para outros. Se isso não acontecer, esta cadeia, essa reação em cadeia é interrompida. Nós temos que tomar consciência disso. Parece um raciocínio lógico, e assim Paulo expressa. Ele diz numa de suas cartas: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Ou como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Lógico, né? Como é que alguém pode invocar o nome de Jesus para ser salvo, se ele não conhece Jesus, se ninguém lhe falou de Jesus? Então a igreja tem aceitado esse desafio de comunicar Jesus e a sua obra para o mundo.
A igreja tem usado muitas estratégias para fazer esse tipo de comunicação. E eu vou apresentar algumas dessas formas de comunicar o Evangelho. E eu não vou, na verdade, dizer que essa são as nossas principais formas de fazer isso. Apenas vamos dizer que são formas possíveis de comunicar o Evangelho. Por exemplo, igrejas promovem cultos onde o pastor do púlpito prega o Evangelho e faz o apelo e convida as pessoas para aceitarem o apelo e vindo aqui à frente, oram com elas para que elas entreguem a vida a Jesus. Bom, nós fazemos isso em vários cultos. Vocês que frequentam a nossa igreja sabem que nós fazemos porque nós não queremos perder nenhuma oportunidade. Algumas vezes a igreja faz um movimento de ir pelas ruas e pelas praças distribuindo folhetos evangelísticos com mensagens evangelísticas e fazendo um impacto, entregando aleatoriamente para pessoas estranhas a mensagem do Evangelho. Isso também é uma forma de espalhar a mensagem. Ou quem sabe, fazendo um culto numa praça pública. Eu já fiz parte de algumas dessas evangelizações em praça pública, ali na Praça da República, quando eu ainda era um jovem. A igreja onde eu estava participando na época levava os instrumentos musicais e cantávamos música, as pessoas eram atraídas pela música, vinham ali para ouvir o que estava acontecendo. Depois disso, alguém pregava a mensagem do Evangelho, fazia o apelo, as pessoas eventualmente vinham à frente, nós orávamos com elas, e depois, isso acontecia geralmente num domingo à tarde, então nós levávamos essas pessoas até a igreja, para que lá elas pudessem ser acolhidas pela igreja e poder ouvir mais uma mensagem da palavra de Deus. Ou então em grandes concentrações populares, em estádios, ginásios esportivos, as chamadas campanhas evangelísticas. Eu mesmo aceitei Jesus numa grande campanha evangelística. Todas essas estratégias são válidas, mas eu quero hoje dizer que nós escolhemos uma outra estratégia que nós consideramos muito eficaz, muito relevante, e é essa estratégia que nós queremos passar para vocês, para que seja a nossa principal estratégia para fazer novos discípulos. E eu gostaria de fazer isso usando Jesus como nosso modelo. A melhor coisa que nós podíamos fazer. Jesus nunca perdia as oportunidades. Eu acho que ele usou várias dessas outras estratégias, mas ele tinha uma estratégia principal. E eu quero compartilhar com vocês a estratégia de Jesus, para que nós tomemos isso como modelo para nós. Antes de iniciar oficialmente a sua missão, ele dedicou-se à oração. Vocês lembram disso? Depois do batismo, ele retirou-se para um lugar deserto, e ele passou ali 40 dias orando a Deus, preparando-se para começar o seu ministério de fazer discípulos. É lógico que quem conhece o texto bíblico sabe que não há registro do que Jesus realmente tenha orado durante esse tempo. Mas eu não tenho qualquer dúvida de que ele fez parte das suas orações uma consulta a Deus sobre aqueles que ele convidaria para serem os seus primeiros discípulos. Bom, Jesus, ele viveu numa região e ele conheceu muita gente. E ele conheceu aqueles que ele iria convidar. E ele já tinha eles em mente. E ele então os havia observado, conhecia eles pelo nome, porque ele vivia ali na região da Galileia, e a grande parte dos seus primeiros discípulos viviam ali na Galileia. Ele estava muito bem familiarizado com as suas histórias e com a história de suas vidas. Ele, por exemplo, sabia da inconstância de Simão.
e queria ver aquele homem transformado numa rocha firme. Ele sabia também do temperamento explosivo dos irmãos Tiago e João, e ele iria fazer de tudo para transformar esses dois homens em homens mansos e humildes. Ele gostaria de ver também Tomé, aquele homem cético, transformando-se num verdadeiro herói da fé. Ele conhecia muito bem Natanael e disse isso para ele, o que o surpreendeu grandemente. Ele disse: Natanael, você é um homem honesto, sem nenhuma falsidade, e eu quero investir na sua vida, eu confio em você. Jesus queria muito ver aquele ativista político, Judas, o Zelote, tornando-se um militante do reino dos céus. E Jesus até estava disposto a dar uma chance ao outro Judas, aquele ganancioso, ladrão, mesmo sabendo que Judas era um caso perdido, mas Jesus estava disposto a investir na vida dele. Jesus, durante aquele tempo, certamente orou por aqueles 12 homens, pedindo que Deus preparasse o coração de cada um deles, quando chegasse o momento certo em que ele os convidaria para segui-lo como discípulos dele. E é impressionante ler os evangelhos e notar como esses homens atenderam de imediato o convite que Jesus lhes fez. Eles deixaram tudo para trás, sem titubear, e passaram a seguir o Mestre. Sabe, gente, nós nem podemos imaginar o poder que há na nossa oração, especialmente quando o tema da nossa oração é este. Quando nós oramos pedindo que Deus nos mostre pessoas que nós vamos ajudar a se tornarem discípulos de Jesus. Esse é o tipo da oração que Deus gosta de responder, e Ele quer nos usar para isso. Vamos ver como é que Jesus fez num caso bem específico. No caso específico de Levi, o cobrador de impostos, também conhecido como Mateus. Mateus foi abordado por Jesus e também demonstrou aquela prontidão de que eu falei, em aceitar de imediato o convite para segui-lo. Eu posso imaginar que Mateus era um homem perturbado por ter enriquecido desonestamente. A sua consciência não permitia que ele continuasse sustentando uma vida de corrupção, e por isso ele aceitou o convite de Jesus. Mas Jesus estava olhando além de Mateus. Ele queria ver esta reação em cadeia acontecer na vida de Mateus também. Por isso eu creio que até Jesus tenha sugerido para Mateus convidar os seus colegas para um jantar, onde esse pudesse dar um testemunho das mudanças que estavam acontecendo em sua vida por meio de Jesus. E aqueles colegas de Mateus, colegas de trabalho até, pudessem também experimentar essa nova maneira de viver que Mateus começara a experimentar. Porque é assim que deveria acontecer conosco. Quando nós experimentamos alguma coisa muito boa, nós temos prazer de compartilhar isso que nós estamos vivendo com as pessoas do nosso relacionamento, com as pessoas com quem nós convivemos, para que eles também experimentem o mesmo. A Bíblia diz que então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E diz a palavra que havia muita gente comendo com eles. Publicanos como Mateus e outras pessoas, em outros evangelhos dizem, e outros pecadores. Então nós vemos que Mateus fez uma verdadeira festa para apresentar Jesus às pessoas do seu relacionamento, e assim ele
começou a ser um agente dessa reação em cadeia, e não somente tornar-se discípulo, mas fazer outros discípulos de Jesus. Olhando de novo para Jesus, nós vamos perceber que ele não perdia tempo. Quando ele percebia que alguém estava prontinho para ouvir a mensagem do Evangelho, Jesus era muito direto e muito claro em falar do plano de salvação para essa pessoa. Foi assim com aquele ancião, um religioso chamado Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus, e o que ele disse para Jesus, mostrou para Jesus que ele estava pronto para ouvir a mensagem. Veja só o que diz Nicodemos: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Veja só, Mateus estava identificando que Deus estava com Jesus, que Deus fazia parte de Jesus. Você acha que Jesus ia perder essa oportunidade? A resposta de Jesus não podia ter sido mais direta e mais adequada para Nicodemos. Digo-lhe a verdade, disse Jesus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A mensagem era clara: Nicodemos, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, e isso inclui você. Você precisa nascer de novo. Porque há de chegar o momento certo com aquelas pessoas com quem nós estamos compartilhando o nosso testemunho, a nossa experiência com Jesus, em que nós vamos ter que ser diretos, explicando com clareza quem é Jesus e o que é que ele fez por nós. E foi isso que aconteceu naquela ocasião. Jesus, naquela conversa, praticamente resumiu o plano de salvação numa só frase. E muitos de vocês conhecem esta frase de Jesus, um dos textos da Bíblia mais conhecidos por todos nós. Jesus disse a Nicodemos: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o plano de salvação. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando ele falava tão claramente, tão diretamente assim para as pessoas, ele imediatamente convidava essas pessoas a aceitar essa mensagem. Jesus costumava dizer: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. E muitas pessoas aceitaram o apelo de Jesus e entregaram suas vidas a Ele, crendo no que quem Ele era e o que Ele faria por eles. E eu creio que inclusive o próprio Nicodemos fez a sua decisão pessoal por Jesus. Mas crer em Jesus e decidir segui-lo é apenas o começo. Fazer discípulos de Jesus é, como nós lemos logo no início dessa mensagem, a nossa tarefa. Não somente tornarmos-nos discípulos de Jesus, mas ajudarmos outros a também serem discípulos de Jesus, ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. É isso que nós vemos Jesus fazendo. Durante os 3 anos de ministério que ele teve aqui, ele dedicou-se a ensinar aqueles 12 primeiros discípulos. Ele ensinava muita gente, mas ele priorizou ensinar aqueles 12 homens que andavam com ele, que o seguiam. E isso aconteceu logo no início. Se nós formos lá no
Primeira ocasião em que Jesus estava rodeado pelos seus discípulos, nós vemos que Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. E ele ensinou muito aqueles homens. Porque ser discípulo de Jesus, ser discípulo é ser aluno. E uma vez que alguém decide ser discípulo de Jesus, essa pessoa precisa aprender o que ele ordenou. E o que ele ordenou não é apenas uma teoria, mas é um estilo de vida, é uma forma prática de se relacionar com Deus e de se relacionar com as outras pessoas. E não fazer isso apenas com a força própria, mas fazer isso com o poder que Jesus nos dá para isso. Jesus disse aos seus primeiros discípulos: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, meus queridos, cabe a cada um de nós, que somos um pouquinho mais experimentados, que aqueles que estão começando a sua carreira de seguir a Jesus, ensiná-los a obedecer a Jesus, como eles podem ver que nós o obedecemos. É pensando nisso que nós temos proposto à Igreja Batista Memorial a nossa estratégia prioritária de evangelização, que nós batizamos de Projeto Mateus, uma alusão ao Mateus, apóstolo de Jesus ali, né? E hoje nós queremos recapitular esse Projeto Mateus. Fazia tempo que a gente não falava sobre isso com a igreja. Muitos de vocês já ouviram a explicação do Projeto Mateus, já se envolveram com isso e já fizeram disso uma prática pessoal. Outros sabem vagamente o que é o Projeto Mateus, e hoje é uma oportunidade então para reforçar este conceito. E alguns de vocês talvez estão ouvindo isso pela primeira vez, por isso eu peço que você preste muita atenção como é essa nossa estratégia. Então eu vou apresentar este plano e, como eu já disse, muita atenção, porque é uma estratégia que envolve todos nós, sem exceção, inclusive você que está me ouvindo. O Projeto Mateus, ele é composto por 4 ações que seguem o modelo que acabamos de ver com o nosso mestre Jesus. E eu gostaria então de explicar para vocês, através de uma forma gráfica, essas 4 ações. A primeira ação é: ore por no máximo 5 pessoas do seu relacionamento. Foi isso que Jesus fez. Quando ele estava se preparando para fazer os seus primeiros discípulos, ele dedicou um tempo para orar, pedindo uma orientação e pedindo a Deus que preparasse o coração daqueles homens. Então nós temos aqui uma ferramenta que pode ajudá-lo a orar. Como você pode ver também ali na tela, esse marcador de oração estilizado. Você pode perceber que há 5 linhas na parte superior para você preencher. Então você vai orar, vai pedir a orientação de Deus e você vai escolher 5 pessoas do seu relacionamento. Lembre-se que Jesus escolheu homens que ele conhecia. Ele sabia as necessidades daqueles homens. Aqueles homens também conheciam Jesus, sabia quem Jesus era. Por isso que eles o seguiram. Então, escolha pessoas com quem você convive, que você pode atender às necessidades dele, e que eles podem olhar para você como um modelo, como um exemplo a ser seguido. Coloque no máximo 5 nomes aqui nessa parte de cima. Aí você vai perceber que tem 5 linhas aqui embaixo. Faça a mesma coisa, coloque os mesmos nomes nessa parte de baixo. Aqueles que você colocou aqui em cima, você vai colocar aqui embaixo. E você vai perceber que esse cartão ele tem uma parte pontilhada aí, né? E você pode destacar.
Então, o que você vai fazer com essas duas partes? Essa parte aqui, você vai ali no Ministério Samaritano, eles têm uma urna e eles mobilizam a rede de oração. E a rede de oração vai orar pelos mesmos nomes que você colocou aqui no seu marcador de oração. Vai lá, coloca na urna. E esse você leva com você, para que você tenha isso sempre perto e você possa lembrar-se e orar todos os dias por essas pessoas. Ore por elas, ore por elas. Esta é a primeira ação do Projeto Mateus. A segunda ação é: promova ou participe de uma festa de Mateus. Lembra que Mateus convidou seus amigos para contar a sua experiência pessoal com Jesus e apresentar Jesus para eles. Então, uma festa pode ser uma coisa muito simples. Você convidar um colega seu para uma caminhada lá no Parque Vila Lobos ou aqui no Semucan e você bater um papo, só que tem que ser intencional. Você vai convidar porque você está orando por ele e você vai aproveitar aquela oportunidade para compartilhar a sua experiência com Jesus. Conta como é que está sendo a sua vida com Jesus. Ou você pode fazer uma noite de pizza, né? Ou um jantar com amigos, quem sabe um casal vai convidar outro casal para vir à sua casa, vocês vão bater um bom papo, fazer uma comida gostosa, mas aproveite a oportunidade para compartilhar a sua experiência que você tem com Jesus. Pode ser até uma festa de aniversário. Às vezes as nossas festas de aniversário são tão sem propósito, apenas para celebrar mais um ano de vida, mas quem sabe você vai ser intencional na sua festa de aniversário e você vai dizer: olha, eu tenho vivido esses anos todos e boa parte da minha vida tem sido diferente porque eu conheci Jesus. Compartilhe e agradeça diante das pessoas a nova vida que você tem em Cristo, né? Nós temos muitos eventos na igreja que você pode também convidar, né? Musicais, os musicais de Natal, da Páscoa, as reuniões das mulheres aqui do Elas, o V12, os jovens casados. Há tantos eventos que você pode trazer alguém para que ele possa ir. E quando a gente vai planejar esses eventos, nós deveríamos planejar de tal forma que a gente considere que essas pessoas estão em nosso meio e a gente compartilhar a nossa experiência com Jesus para elas. Alguém sugeriu para os homens, alguns homens gostam muito de pescar, né? E então ele sugeriu: convide um amigo para pescar, porque não tem melhor coisa do que você compartilhar. Aqui tem um pastor que gosta de falar sobre comportamento humano de uma forma muito bem humorada, e ele diz que homens têm uma grande caixa aqui dentro. Ele chama a caixa do nada. Por isso que ele gosta de pescar, porque ele está ali pescando e ele está dentro da caixa do nada. Tem nada ali. Então, a minha sugestão é: coloque um amigo na sua caixa e compartilhe Jesus com ele quando você está pescando, alguma coisa assim, tá? Então, eu quero sugerir para vocês: olha, nós vamos ter aí o lançamento do CD, Conforme a Cruz. Nós vamos compartilhar a mensagem da cruz. Aproveite essa oportunidade e convide alguém e dê de presente o CD para esse seu amigo por quem você vai começar a orar. Outra sugestão é convidar alguém para assistir esse filme aqui, Em Defesa de Cristo. Nós tivemos a oportunidade nessa semana que passou, o pastor Eduardo, o pastor Daniel e eu, as nossas esposas, de assistir a pré-estreia deste filme Em Defesa de Cristo, daquele jornalista ateu, cuja esposa se converteu, e ele vai fazer de tudo para convencê-la de que Jesus é um mito, que não é Deus, que não ressuscitou. E ele acaba então conhecendo Jesus de verdade. E eu quero dizer o seguinte: nós temos aqui à disposição, você pode levar um com você, este voucher, é um voucher. O que significa isso? Você compra o seu ingresso, leva esse voucher junto, e quando você estiver comprando, você apresenta isso, você vai ganhar um outro ingresso de graça. Então você leva alguém junto com você,
essa pessoa por quem você está orando. Um casal, cada um compra um ingresso, pega cada um voucher e leva um casal junto. Depois vão comer uma pizza e conversem sobre Jesus. Coisas assim, festas de Mateus. Muito bem. Depois que você despertou curiosidade nesta pessoa, com a sua experiência, você está orando por ela. Vai chegar um momento que você vai precisar ser claro e direto. Tem que chegar essa hora, em que você vai apresentar o plano de salvação para ela. Apresente o plano de salvação. Então eu queria agora dar uma aulinha de como apresentar de uma forma bem fácil, bem prática, um plano de salvação baseado em João 3,16, que é aquele texto que nós lemos, ok? Então preste atenção ali na tela, olha aqui. Ali está, Deus. Deus é a fonte da vida. Ele criou toda a vida que existe. E Ele tem uma natureza própria, uma virtude própria da sua natureza, que é o amor. Deus é amor. Mas amor se reparte com alguém. Você precisa ter alguém a quem você vai amar. Por isso, Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, para ter um relacionamento de amor com Ele. E assim, no início, tudo funcionava perfeitamente. Aqueles primeiros seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, recebiam o amor de Deus e amavam a Deus de todo o coração. Mas chegou um determinado momento em que eles decidiram que não queriam mais Deus na sua vida, que eles poderiam viver sem Deus, independentes de Deus. E quando isso aconteceu, abriu-se um grande abismo entre os primeiros seres humanos e Deus, e aquele relacionamento de amor foi destruído, definitivamente destruído. E assim como Deus havia avisado que se eles não tivessem esse relacionamento de amor com Deus, eles experimentariam a morte, e a morte eterna. E isso realmente aconteceu desde os primeiros seres humanos até hoje. Todos nós experimentamos essa morte eterna, a separação eterna de Deus. E não há nada que nós possamos fazer para recuperar a nossa vida, porque quem está morto não consegue viver por si só. Precisa de uma ajuda externa, alguém que nos reviva. Só Deus pode fazer isso. Então você vai explicar. Deus arquitetou um plano para nos salvar. Ele mandou o seu filho, seu único filho, para este mundo, na forma de um homem, para morrer no nosso lugar, para morrer a nossa morte, para que nós não precisássemos morrer. Então você vê ali, você pode desenhar a figura da cruz, ligando este abismo, que é a ponte que liga os seres humanos a Deus, para que eles possam atravessar essa ponte e experimentar a vida. Porque Jesus não somente morreu a nossa morte, mas Ele também ressuscitou para garantir que nós poderíamos também viver a vida que Deus quer nos dar. Só que você vai chegar num ponto e vai dizer, olha, só que tem um negócio, Deus continua aqui e nós continuamos lá, a ponte está lá, mas essa ponte precisa ser atravessada, e isso depende de nós. O que é que nós podemos fazer para atravessar essa ponte? Então você vai dizer, a única coisa que é possível fazer é crer. É crer, simplesmente isso. Crer no que Jesus fez por nós e confiar totalmente nisso. Então, quando você crê, você atravessa, você passa da morte para a vida. Então nós vamos agora pegar o João 3,16 e aplicá-lo a esse desenho aqui, olha lá. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um plano simples, você pode compartilhar isso desenhando num guardanapo, numa folha de papel, esse esqueminha é fácil, e ler João 3,16. Você precisa estar relativamente familiarizado com Gênesis 1, 2 e 3, que conta a história da queda
da humanidade. E também você precisa estar familiarizado com João, onde está esse versículo, João 1, e a conversa que ele teve com Nicodemos no capítulo 3. Então, o próximo passo é importante. Veja só. Olha lá. Se esta pessoa ouviu essa mensagem clara que você comunicou para ela, você agora vai perguntar para ela: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? E ela, olha, você já está orando por ela, você já compartilhou a sua experiência pessoal com Jesus, você explicou o plano de salvação. Olha, é muito provável que ela vai dizer sim, eu quero. Talvez ela diga não na primeira vez, quem sabe na segunda, na terceira, mas um dia ela vai dizer sim, ok? Não desista. Você convide ela a aceitar a Jesus e crer em Jesus. Se ela quiser, então você fala, agora você precisa falar isso para Jesus. Você precisa fazer uma oração simples para Jesus. Diga a ele isso, que você crê nele de todo o coração. Ajude ele a fazer isso. Olha, eu posso te ajudar a fazer essa oração. Você quer que eu te ajude? E você faça uma oração simples. Diga para ele, repita comigo. Senhor Jesus, eu entendo que eu sou pecador, que eu estou separado de Deus, do amor de Deus, mas eu quero experimentar essa vida que o Senhor quer me dar. Por isso eu quero dizer agora que eu creio no Senhor de todo o meu coração e eu entrego a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Se essa pessoa fizer essa declaração de coração, ela nasceu de novo. Ela se tornou um discípulo de Jesus. Então, sabe o que você vai fazer? Tem um cartãozinho ali que você vai colocar o nome dessa pessoa, a data em que ela tomou essa decisão, e você vai lá naquele quadro ali, daquele canto lá da igreja, está vendo? É o quadro de frutos. Você vai lá e cola esse, porque nós estamos contabilizando os discípulos que nós estamos fazendo, os discípulos de Jesus que nós estamos fazendo. E lá tem mais de 500 nomes, e nós vamos continuar assim também, ok? A última ação que eu quero deixar para vocês é: comece a ensinar essa pessoa a como se tornar um discípulo de Jesus. E nós criamos um folhetinho chamado ABCD do Discipulado Pessoal. Nós estamos fazendo uma revisão e vamos disponibilizar isso para você. E ali você vai ensinar essa pessoa coisas bem básicas. Você precisa conhecer Deus através da Bíblia, você precisa falar com Deus através da oração, você precisa da igreja, a igreja é o nosso suporte, né, de vida, você precisa se batizar, você precisa conhecer o poder que está à sua disposição dentro de você, que é o Espírito Santo, coisas básicas a respeito da vida. Você faz isso em 4 lições, você não precisa demorar 3 anos como Jesus, tá bom? 4 lições, uma vez por semana, você pega esse folhetinho, lê com a pessoa e ajuda ela ensinando as primeiras coisas a respeito de Jesus. E você vai introduzir essa pessoa no discipulado, a tornar-se um discípulo de Jesus. Não é fácil, gente? Vamos fazer isso? A nossa igreja cresce assim. Essa é a nossa principal estratégia, o Projeto Mateus. Essas 4 ações, e eu quero desafiar hoje você a obedecer a Jesus e fazer discípulos dele, começando com estas, no máximo, 5 pessoas por quem você vai começar a orar a partir de hoje. Você pega esse marcador que está nas saídas, eles estão nas mesinhas, leva com você, ora a Deus e escolhe alguns nomes para colocar nesse marcador. Depois, prepare-se para uma festa de Mateus, seja ela qual for. Pode ser a mais simples, a mais sofisticada, mas use a sua criatividade para fazer uma festa de Mateus. Grupos pequenos, façam a sua festa de Mateus. E quando houver uma oportunidade que aquela pessoa estiver realmente no ponto, e você vai acompanhar essa pessoa, você vai perceber que ela vai querer saber como ter a mesma experiência que você vai apresentar o plano de salvação, você vai fazer o apelo, você vai orar com ela, vai fixar o nome dela ali no quadro de frutos e ajudar essa pessoa a dar os primeiros passos. Estamos combinados? Vamos fazer isso, gente? Amém?
Amém. Vamos então colocar a nossa vida à disposição de Deus para Ele nos usar. Vamos orar agora. Querido Senhor Jesus, o que o Senhor fez por nós não tem preço. O teu amor é alguma coisa incalculável, porque mesmo que nós tenhamos rejeitado o Senhor e tenhamos partido esse relacionamento de amor com o teu Pai, com o nosso Pai, o nosso Deus, o Senhor se dispôs a morrer por nós, pagou um preço elevadíssimo pela nossa vida, e agora o Senhor nos convidou para sermos discípulos teus. Muito obrigado por esse privilégio de segui-lo, de aprender contigo, de ter uma vida transformada. Mas isso não basta. Nós queremos agora, Senhor, oferecer a nossa vida para ajudar algumas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, para que elas também se tornem discípulos teus. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a ousadia, tira-nos da apatia, da omissão, da indiferença, e que nós sejamos proativos, que nós tenhamos uma paixão pelo Senhor e pelas pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas, e que a gente tenha a liberdade, a ousadia de compartilhar aquilo que nós experimentamos contigo. Abençoa a tua igreja enquanto está tomando essas decisões agora contigo, diante de ti, e que nós possamos ser muito bem-sucedidos na obra de fazer novos discípulos de Jesus. E agora, Senhor, despede este povo com a tua bênção. Cada um daqui saia abençoado por ti. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o teu amor eterno, a presença poderosa do Espírito Santo esteja na vida de cada um, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, tenha uma excelente semana. Nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser. Tchau.